As Bíblias para o Evangelho de João, capítulo 4, pois iniciamos uma nova série que tem como título Os Milagres de Jesus no Evangelho de João. Eu falei de forma introdutória na primeira mensagem, domingo, um pouco mais sobre a natureza e o propósito desses milagres específicos, bem escolhidos pelo apóstolo João. Diferente dos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, ele seleciona ainda de forma mais criteriosa o que ele vai registrar, pois ele tinha então o propósito de mostrar Jesus Cristo como Deus, como diz no capítulo 20. Capítulo 20, versículo 31, vou só referenciar aqui, mas vamos para o capítulo 4. Mas no capítulo 20, versículo 30 e 31, João diz: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, capítulo 20, versículo 30 e 31, mostra claramente o propósito pelo qual João destacou alguns milagres que ele chama de sinais, ele chama de evidências claras de que Jesus é o Filho de Deus, e sendo ele igual a Deus, o Pai, quem crer nele receberá vida, vida eterna, vida em abundância. Hoje eu quero considerar com os irmãos o segundo milagre no Evangelho de João. E agora sim, capítulo 4, a partir do versículo 46, eu peço a sua atenção. E por falar em atenção, as crianças hoje sairão com a irmã Isabel. Não é, irmã Isabel? Senhora, tá ok? Você não ia falar nada para mim, é? Então, desculpe. Não, eu fui aqui já pegando no embalo e esqueci. Irmã Isabel com as crianças até 10 anos vão sair com calma. Se você tem 10 anos para baixo, você pode sair. Mas se você tiver já 11 anos, você vai ficar aqui ouvindo a palavra de Deus, acompanhando, e depois eu vou perguntar a você, viu? Obrigado, irmã Isabel. Eu nem vi quem saiu com ela. Fizeram carreira. Irmãos, João capítulo 4, atenção, inclusive as crianças. A partir do versículo 46, eu vou ler na versão corrigida. Assim diz a palavra santa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, registrado segundo o apóstolo João. João capítulo 4, a partir do versículo 46, diz assim: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que horas se achara melhor. E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus novamente fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Amém, meus irmãos? Esta é a santa palavra de Deus. A mensagem de hoje é cura e salvação. Porque certamente a operação de um milagre
deveria ser algo espantoso. Apesar de muitos que mercadejam a palavra de Deus, banalizam os milagres, a operação de um milagre, a operação de um poder sobrenatural, sem dúvida sempre deve nos causar espanto, admiração, perplexidade. E este milagre, na realidade, ele não somente toca a cura desta pessoa aqui, do filho deste oficial, mas este milagre ele vai mais além. A Bíblia diz que este milagre, enquanto está sendo operado, enquanto ele está nos bastidores dos poderes celestiais, que é capitaneado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, enquanto a palavra de Jesus ecoa imediatamente para que o milagre aconteça, outros milagres também estão acontecendo, outros milagres também estão a se concretizar. Então, nesta noite, eu gostaria de mostrar Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, Deus igual ao Pai, o Messias, aquele pelo qual hoje estamos aqui, pelo qual cantamos, pelo qual somos salvos e esperamos a bendita e gloriosa eternidade. Nós vamos então considerar acerca de Jesus Cristo como aquele que não somente tem poder para operar um milagre, algo sobrenatural, mas é aquele também que trabalha nos corações, aquele que também resgata uma alma ferida, aquele que cura qualquer tipo de desalento pelo qual a vida e os pecados nos proporciona. Esta série de mensagens, irmãos, tem como propósito geral dizer que a providência de Deus é sua soberania intencional, por meio da qual ele será completamente bem-sucedido na realização de seu objetivo supremo para o universo. O que eu quero dizer com esta proposição é que Jesus, ao operar estes milagres, ele evidencia a sua glória, mas também ele trabalha outras áreas pela qual ele mesmo está controlando, e tudo isso convergirá para a glória do seu nome. Eu tenho certeza que nesta noite precisamos de uma palavra imediata de Jesus para poder crer mais, para que a nossa fé não vacile, para que não sejamos indolentes, preguiçosos, mas somente com um comando de palavra de Jesus, descansar na sua vontade e nas suas promessas, para que ele possa fazer uma cura, e para aqueles que ainda não têm salvação, para que hoje você encontre salvação e vida em abundância naquele que cura e salva. Então, se nesta noite você não ficar com nada, fique pelo menos com esta frase: vai, o teu filho vive. Vou repetir, é muito simples. Se você não ficar com nada hoje, fique com esta frase bíblica: vai, o teu filho vive. E é dentro desta grande promessa que eu quero extrair, à luz do texto, primeiro um aspecto mais homilético, mais organizacional da nossa mensagem, em três pontos dela, para depois podermos fazer algumas aplicações e saber se você também tem crido neste Salvador, que em uma só palavra, ele cura e ele salva. Vai, o teu filho vive. Então, dentro do primeiro aspecto que eu quero destacar no texto, é que a aflição, ela chega para todos. A aflição não discrimina, a aflição, ela não tem preferência. As crises da vida, que é gerada, é proporcionada por uma vida marcada pelo pecado, pela tragédia do pecado e pela desobediência a Deus, não nos poupa de passarmos por crises. E podemos ver do versículo 46 ao versículo 49 que é instalada uma crise, é instalada uma aflição na casa de um oficial,
na casa de alguém que teria com certeza condições de ter qualquer tipo de médico à sua disposição. Mas, apesar de toda a sua condição, ele recorre a Jesus. Então, nesta noite, eu e você, nós não estamos blindados de aflições. Só basta um segundo a mais nesta vida aflita para que a aflição bata na nossa porta. Então o texto vai dizer, irmãos, a partir do versículo 46, que este homem que está aflito, um pai de família, a Bíblia vai dizer então que ele era um oficial do rei. Pela segunda vez, Jesus está nesta região de Caná da Galileia. Ele já havia feito o primeiro milagre ali. Já vimos a semana passada no capítulo 2, onde Jesus transforma a água em vinho. E mais uma vez, dentro das suas incursões, Jesus de novo aparece nesta região. Quase que como obrigado, porque dentro do contexto você vai perceber que ele não foi bem recebido em Nazaré, na sua própria pátria. Se você ler o contexto imediato, você vai ver que os seus patrícios não quiseram ouvi-lo ou não quiseram acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Então, de novo, ele volta para essas regiões da Judeia, Galileia, e é nesta ocasião, irmãos, que a Bíblia diz que um oficial do rei procura Jesus. Veja versículo 46. A Bíblia diz que ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum, o versículo 47, quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi ter com ele. Então, podemos aqui claramente aferir que este oficial do rei seria do rei Herodes o Grande. Nesta ocasião, dentro do contexto da vida de Jesus, o mesmo Herodes que vivia um casamento incestuoso, que foi repreendido por João Batista e logo em seguida ele mesmo o prendeu e decapitou, o próprio João Batista. Este mesmo Herodes que era um fantoche do Império Romano e que foi dada ao rei, entre aspas, a este Herodes, o título de rei, mas quem comandava toda a região de Israel era Roma, o Império Romano. E Roma não tinha um rei, Roma tinha um imperador. Mas aqui está o oficial do rei, um homem palaciano, sem dúvida um homem com posses, um homem com condições sociais, um homem com prestígio, um homem que poderia ter qualquer tipo de recurso à sua disposição. Mas ele se encontra em um quadro crítico. A Bíblia diz, irmãos, veja comigo o versículo 47, que após ele ouvir que Jesus estava na região dele, e certamente Jesus já era notório, já era conhecido, já era famoso pelos milagres que já vinha operando, a Bíblia diz então que ele roga. O versículo 47 dá conta de que ele faz um apelo, ele faz um pedido veemente. Ele pediu para que Jesus fosse curar o seu filho. E não era qualquer tipo de cura. Era uma questão de vida ou morte. Veja comigo o versículo 47. O finalzinho do versículo 47, a Bíblia diz que o filho deste homem estava à morte. Eu não posso imaginar algo assim. Eu não posso imaginar um dos meus filhos com uma doença, com uma enfermidade tal, que ele está à beira da morte. Eu posso imaginar a grande preocupação, posso até dizer, o transtorno que este homem estava, em uma linha tão tênue, em uma linha tão estreita entre a vida e a morte. Certamente dentro do palácio, com todos os recursos que lhe era à disposição, agora, irmãos, a quem recorrer? Aí ele ouviu, veja o texto, ele ouviu que Jesus estava na sua região, que Jesus estava na vizinhança, 30 quilômetros dele, conforme o texto.
Jesus estava próximo ao ponto dele mesmo fazer-lhe um pedido pessoal, até porque ele era um oficial, ele era um representante do rei. Não posso dizer que este homem foi soberbo, de jeito nenhum. O texto não me dá condição de entrar nesta especulação, seria uma falha minha gravíssima. Mas, sem dúvida, por conta da sua condição social, ele se encheu de expectativa boa, de que talvez Jesus pudesse aceitar o seu pedido. Dizer aos irmãos que esta narrativa não é a mesma do centurião em Mateus 8, em Lucas 7, que pede a Jesus também para um criado que era mesmo que um filho, e que Jesus diz, eu vou lá, e ele diz, não, o senhor só pode dar uma palavra de comando que eu acredito. São duas passagens diferentes. Aqui essa passagem é única, não tem outro evangelho, a não ser em João. E aqui este homem, este pai de família, que não mais era reconhecido por sua condição social, talvez política, até mesmo econômica, mas agora ele era incomum como eu e você, passando por uma grande crise. O seu filho doente, prestes a morrer, e ele sabia que era uma questão de tempo. Meus irmãos, diante deste fato, é óbvio que a Bíblia vai nos ensinar aqui e em outros textos que as aflições, elas não escolhem a quem afligir. Não importa se você tem muito ou pouco dinheiro no banco. Não importa se você tem saúde, se você tem qualquer tipo de condição para ter qualquer providência humana. Quando as aflições batem à porta, ela não escolhe. E aqui estava este homem. Ao ouvir que Jesus estava perto, se dirigiu até ele, em uma jornada de 30 quilômetros, muito provavelmente uma jornada de um dia. Você pode imaginar, eu quero muito que você capture esta imagem. Imagine você, papai, mamãe, irmãos, filhos, que têm filhos. Imagine você fazendo uma jornada de um dia e você não sabe o que você deixou para trás. Você deixou o seu filho com muita febre, moribundo, prestes a morrer. E o que é que passaria na sua mente nessa jornada de um dia? Você pode imaginar algo assim? Hoje é fácil, a gente tem o WhatsApp, de forma imediata a gente fica quase que em tempo real sabendo as notícias, não é verdade? Acredito inclusive que, opinião pessoal minha, apesar da facilidade da tecnologia, e eu louvo a Deus por isso, pode ser que a tecnologia roube de nós esse descansar no Senhor. Porque a gente sabe as notícias de forma imediata. E não estou dizendo que é errado, irmãos. Por favor, me entenda. O que eu estou dizendo é que é muito mais difícil você exercer a fé quando você não sabe de nada. Você está só naquela expectativa de que você está recorrendo à pessoa certa. Porque quais seriam as garantias, irmãos, que este homem teria para que o seu filho ia sobreviver? Ou ele não já tinha morrido naquela jornada de 30 quilômetros, de um dia de jornada? Ou simplesmente se Jesus de fato ia operar o milagre, ia voltar com ele ou não? Ele não tinha garantias, o que ele tinha era a certeza de que ele estava recorrendo à pessoa certa. Deixa eu lhe dizer isso, que é algo óbvio no texto. No momento das aflições, não recorra aos homens, não recorra à sua capacidade de agir, não recorra à sua inteligência, à sua perspicácia, recorra àquele que de fato pode lhe socorrer, amém? Agora, com isso não quer dizer que Jesus não usa meios ordinários, você me entende?
Porque no primeiro milagre, Jesus usou meios ordinários para fazer o milagre? Usou os servos, usou as talhas de pedra, mandou encher as talhas, mandou que os servos pegassem a água e levassem para o mestre-sala, que já estava no melhor vinho ali. Então Jesus usou meios, a gente viu meios ordinários para chegar ao fim do milagre. Ele não precisava, mas ele usou. Aqui não. O que eu quero dizer, irmãos, que agora está tudo muito obscuro. É como se o céu tivesse fechado. Aqui não há sacerdote, não há levita. Aqui não há um rabino, aqui não há um fariseu a dizer a ele uma palavra de alento. Nada poderia deter este homem que há 30 quilômetros estava buscando só uma pessoa, e essa pessoa era Jesus de Nazaré. Porque só ele sabia que poderia socorrer a sua aflição. Pare, por favor, pare de colocar as suas aflições na mão dos homens. Primeiro, recorra àquele que de fato pode socorrê-lo. Eu fico impressionado, irmãos, como crentes muitas vezes recorrem a todos os recursos e não recorrem àquele que de fato, com uma única palavra, pode solucionar, curar a nossa alma e salvar de qualquer situação. O que é que acontece com o nosso coração, irmãos? Jesus é o único que, quando a aflição bater na sua porta, ele pode dizer a você: vai que o teu filho vive, vai que eu já dei uma palavra de comando, pode descansar, vá, volte de 30 quilômetros de novo, vá, descanse em mim, porque eu tenho o poder, com uma só palavra, de mudar as situações. Aqui é o nosso Senhor Jesus Cristo. Só que, irmãos, ainda no versículo 48, Jesus dá como que uma nota de repreensão, não somente para aquele homem, mas para todos que estavam ao seu redor. Jesus fala muito pouco neste momento, mas o pouco que ele fala no versículo 48, atenção. Ele diz: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Jesus sabe que ele precisava operar milagre para os judeus. Isto era um fato profético. Mas ao mesmo tempo, Jesus está colocando diante deles a responsabilidade deles, o que ele disse a Tomé, inclusive, em João capítulo 20. Tomé, você agora que viu, creu? Bem-aventurado é aqueles que não viram e creram, Tomé. E por isso está esses sinais registrados aqui. Eu não preciso ver milagre, irmãos, você não precisa ver um milagre, você só basta crer naquele que faz o milagre. Eu posso ouvir aí um amém? Amém. Você não precisa ver, porque bem-aventurado é aquele que diz: eu sei que Jesus faz se ele quiser. Agora, se ele nos permitir ver, graças a Deus, louvado seja o Senhor. E ele disse, olha, versículo 48, se vocês não virem, né, sinais, vocês não creem. Mas aí o oficial insistiu. Este homem estava resoluto, porque a sua causa era urgente. Versículo 49, ele diz então, mais uma vez: Senhor, venha, antes que meu filho, diga alguém, morra. Pronto, aqui é o último grito, é o último clamor. Jesus ainda estava, entre aspas, tá? Entre aspas, perdendo tempo falando: se você não vê sinal, você não crê. Venha logo, Senhor, não converse mais não. Sabe aquilo que você quer imediatamente, que você não espera nem alguém falar alguma coisa? Era este homem, apesar de rico, apesar de ter um status, apesar de mandar em pessoas, ele estava totalmente entregue à mercê da aflição. Mas este homem, irmãos, tinha um lampejo de fé. Se é que eu posso dizer isso. Este homem recorreu à pessoa certa.
e ele fez uma incursão de 30 quilômetros para buscar aquele que poderia curar e salvar. E aí vem uma segunda parte do texto. Veja comigo o versículo 50, então. Veja que no versículo 50, as aflições, elas estão totalmente no controle daquele que é poderoso para fazer o milagre. Aflições no controle. Versículo 50, a Bíblia diz então: disse Jesus: vai, o teu filho vive. Será que era isso que esse homem queria ouvir? Será que era isso? Me ajude aí, ou vocês já se desligaram aí? Espero que não. Será que era isso que esse homem queria ouvir? Não, ele disse: desce comigo, Senhor. Veja o texto que a gente já leu. Veja o rogo dele. Ele disse: Senhor, desça comigo, venha até a minha casa, venha até mim. Ele não queria ouvir essa palavra: vai que teu filho vive. Ele ia voltar só de novo. Imagine, ele já fez a viagem sozinho, certamente ansioso, preocupado, angustiado, seu coração apertado. Agora ele tinha que fazer a viagem de volta, de novo, coração aperreado, agoniado, angustiado. Certamente ele não queria ouvir, ele queria apenas que Jesus dissesse: claro que sim. Imediatamente vou deixar tudo, os meus discípulos, eles vão comigo. Tínhamos uma jornada mais ao norte, mas eu retorno com você. Ele disse: vai, que o teu filho vive. Jesus não precisava estar presente para fazer o milagre, irmãos. Jesus não precisava tocar naquele menino moribundo, irmãos. Jesus apenas, só bastava Jesus querer fazer o que ele haveria de fazer, mas aquele homem não sabia disso. Ainda a fé dele estava amadurecendo naquela aflição. A fé dele estava brotando como que um belo botão de rosas. A fé dele haveria de brilhar, haveria de resplandecer. Ele queria que Jesus descesse com ele, mas Jesus disse: vai que o teu filho vive. Por que Jesus disse isso, irmãos? Jesus disse isso porque Jesus de fato tem o controle de todas as situações, amém? Eu sei que isso se tornou um jargão. Jesus está no controle. Mas a gente fala isso às vezes e o coração assim, ó. Jesus está no controle. Não é isso o que de fato o texto diz: vai que o teu filho vive. O que o texto está dizendo é: confie, porque só basta uma palavra minha, porque de fato e de verdade eu estou no controle. E dentro deste aspecto, irmãos, sobre esta frase, o homem não tinha outra alternativa, e agora esta fé que estava como uma faísca, uma centelha pelo Espírito Santo de Deus, agora se torna como que uma labareda de fogo. Veja versículo 50, o desfecho após Jesus dizer: vai que o teu filho vive. A Bíblia diz que o homem então, aquele pai de família aflito, no versículo 50, a Bíblia diz que aquele homem creu. Creu em quê? Creu em evidências científicas. Creu em qualquer uma outra coisa que ele pudesse aferir, ele pudesse ponderar, pudesse considerar e botar 2 mais 2 é 4. Então isso vai dar certo, então ok, vai dar certo. Não, a Bíblia diz, versículo 50, atenção, que ele creu na palavra de Jesus. Talvez não era aquilo que ele queria ouvir, mas ele não replicou, ele não insistiu mais, ele não disse: não, mestre, não, assim não é assim que eu quero que o Senhor venha comigo, eu quero que o Senhor venha na minha comitiva. Eu estou agora aqui floreando o texto aqui, me permita, eu quero que o Senhor venha na minha comitiva. Está vendo aqui, ó, talvez vai ter um carro, uma carruagem, um cavalo, não sei.
Era um oficial. Talvez ele usou a força do Estado, a força imperial para chegar até Jesus e ter o acesso a Jesus. Não sabemos, estou apenas especulando de forma natural. É possível isso? Mas a Bíblia diz, irmãos, apenas que ele creu. Ah, como eu queria ser este homem. Como eu queria agora ser este homem. De ouvir a palavra de Jesus e descansar em suas promessas. Porque crer, irmãos, não é apenas acreditar. Porque a Bíblia diz que até os demônios acreditam. E de fato, acreditam. Crer não é somente uma confiança vacilante, mas crer passa no acreditar cognitivamente, no confiar no conteúdo da promessa, mas também descansar de que aquela promessa que Jesus deu é infalível e ela irá se cumprir, custe o que custar. É uma diferença grande, irmãos, acreditar e crer. Muita gente diz, eu acredito, mas a pergunta é, você confia ao ponto de descansar? Você acredita ao ponto de Jesus dizer, vai, pode ir, confie. Será, Senhor? Não tem alguma coisa para me ler, não? Não tem uma foto de eu ver um vídeo, uma foto para ver meu filho se levantando bem, tomando uma água já, disposto? Não tem, não. Não é isso que às vezes a gente quer, irmãos? Ou eu estou enganado? Não, por favor. Será que não é assim a nossa vida? Eu vou falar de mim, eu não vou falar de vocês. Eu sou assim, irmãos. Mas esse homem creu. Aí eu fico imaginando, irmãos, esse homem voltando 30 quilômetros depois, somente com essa palavra. Vai que teu filho vive. Como estava a mente desse homem? Imagina aí. Como é que estava o coração? Imagina aí vocês, pais, mães. Imagine aí. Vai que teu filho vive. Rapaz, eu saí de casa, ele estava mole, com 42 graus, eu nem sei se pode 42 graus de febre, Daniel. Queimando, já tinha feito de tudo. O último recurso era Jesus. Eu chego 30 quilômetros aqui, o que o mestre diz é, volta. Algumas versões colocam a frase, vai que teu filho vai viver. Creio que o mais correto aqui para capturar o texto é o aspecto imediato. Não vou falar alguns aspectos técnicos que alguns comentaristas afirmam, mas a ideia é, vai, que aconteceu um milagre agora, vai, que teu filho vive. A ideia é, está livre da enfermidade. E este homem creu, irmãos. Por quê? Porque as aflições estão no controle do Senhor. Escute, não tenha uma situação. Escute, por favor, escute. Não deixe nada atrapalhar sua concentração agora. Não tem nenhuma situação que você possa viver pela qual Jesus não esteja plenamente no controle absoluto da história. Por favor, meus irmãos, vamos descansar nesta verdade. Lamentamos, choramos, faz parte da vida. Mas, por favor, após as lágrimas, vamos redobrar e vamos nos alentar naquele que tem as rédeas da história na mão, do universo, dos reis, dos homens poderosos e também da febre de um filho enfermo. Meus irmãos, por favor, em nome dele, em nome de Jesus, vamos descansar o nosso coração aflito naquele que pode todas as coisas. Se falta a fé, faz com que um outro fez, um outro pai, não vou nem citar o texto, Marcos 9, outro pai disse, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Um pai que estava com um filho tristemente endemoniado, disse, Senhor, eu não posso fazer mais nada, ele se rasga todo,
Ele se joga no fogo. Aí Jesus disse: é possível a todo aquele que crê. Aí ele disse: eu creio, mas aumenta a minha fé. Então, na hora da fé vacilante, irmãos, na hora da agonia, na hora da noite escura da alma, faça essa pequena oração: Senhor, aumenta a minha fé. Porque Ele, irmãos, é digno disso. Ele está no controle. Jesus poderia ter voltado com este homem, sim ou não? Inclusive, poderia ministrar esses 30 quilômetros para esse homem. Olha que maravilha. O próprio Jesus dando palavras de conforto àquele homem. Mas Jesus opera de forma diferente, irmãos, porque Ele é soberano. Ele não opera a sua vontade igual a mim e a você, não. Ele tem o seu tempo. Ele tem o seu tempo, ele tem a sua maneira. A gente viu isso, não foi na Covid? Irmãos aqui ficaram com a doença grave. Alguns irmãos entubados, no caso a irmã Cleide, outros à beira de ser entubado. Outros irmãos nossos, não da nossa igreja, mas que conhecemos, morreram. Ele está no controle. Nada foge ao seu comando. Ele poderia ter voltado, mas ele não voltou. O que ele queria era testar a fé deste homem. Vai, que teu filho vive. E por último, então, após a aflição, aqui veio o alívio. Veja comigo, irmãos, versículos 51 ao 53. Quando já estava a caminho, voltando aqueles 30 quilômetros, não sabemos exatamente se foi no mesmo dia, muito provavelmente no dia anterior, por conta da hora, era quase uma jornada de trabalho, um dia de viagem, mas eu não vou entrar nesses detalhes, mas enfim, o fato é que ele já estava a caminho quando os seus servos vieram ao seu encontro. Havia uma grande expectativa para esse oficial chegar. Talvez viram de longe a comitiva real, não sei, talvez viram de longe que de fato ele estava vindo, então foram ao seu encontro. O texto vai dizer então que ao encontrar o oficial, eles deram a boa nova, eles deram a boa notícia, dizendo, veja irmãos, versículo 51, o teu filho vive. Aí agora faz sentido, tudo faz sentido. Agora as pontas, elas começam a se fechar, elas começam a se organizar. Depois dessa jornada cansativa, agonizante, emocionalmente, fisicamente, agora esta frase vem como um alento. O teu filho está vivo, o teu filho está bem, o teu filho está curado. Aqui foi o milagre no filho, irmãos, no filho dele, o febril, o enfermo, o moribundo que agora está com saúde, o milagre no corpo. Mas veja versículo 52, que aqui também há outro milagre. Então perguntou a que horas o filho havia ficado melhor, havia se sentido melhor. Ele está querendo entender mais, ele faz questionamentos, não um questionamento incrédulo, mas apenas para confirmar o que já sabia o seu coração. Versículo 52, a Bíblia diz que após ele perguntar a que horas o menino ficou bom, disseram ontem a 13h. Eu estou agora já traduzindo o horário aqui. Às 13 horas. Veja versículo 53. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora que Jesus tinha dito: o teu filho vive. Você pode imaginar um negócio desse?
Na mesma hora. Rapaz, que horas ele ficou bom? 1h da tarde, Senhor. Eu posso imaginar a mente desse pai. Nossa, foi a mesma hora que ele disse: vai, que o teu filho vive. Porque Jesus não se atrasa, irmãos. Porque Jesus não se adianta, irmãos. Porque Jesus é Deus. E o tempo é dele. E aqui agora ele tem um bálsamo, porque agora o milagre é no Pai, não é mais no Filho. Porque certamente a fé deste pai foi robustecida. Após ouvir o teu filho vive, agora confirmar que foi na mesma hora. Veja versículo 53. Que não somente houve um milagre no filho, não somente houve um milagre no pai, mas houve um milagre em toda a família. A Bíblia diz no versículo 53, que ele e toda a sua casa creu no Senhor. Veja versículo 53. O texto diz que não somente ele creu, mas toda a sua casa. E essa palavra casa pode até dizer que ele tinha escravos, servos, e até mesmo os servos que eram já da casa, que já tinham sido suvelados, né? A orelha já furada com um suvelo, conforme diz Levítico, já tinham sido liberados, porém ficam na casa como um mordomo mesmo. Talvez, estou só imaginando. A ideia é que não somente a família, mas pode ser que todos que estavam naquela casa creram em Jesus. E agora eu quero dizer, irmãos, este milagre, ele não alcançou somente um filho moribundo, mas ele alcançou um pai aflito e alcançou uma casa toda que estava indo para o inferno. Quero concluir dizendo o seguinte, que essas aflições se viram para amadurecer a fé do pai, mas também para alcançar ele e toda a sua família a Jesus Cristo. O texto quer responder, irmãos, quem é Jesus? E aqui para você, nesse texto, quem é Jesus? É só um curandeiro? Um milagreiro? Milagroeiro? Quem é Jesus? É só uma mandinga gospel? É um amuleto da sorte, é? Que diz as palavrinhas mágicas em nome de Jesus, Jesus está na causa, e acontece? Pare de bobagem, viu? Pare de tolice, pare de meninice, que Jesus é muito mais do que isso. Jesus é Deus. Jesus está entronizado na glória e a sua palavra de comando é a mesma. Cuidado para não banalizar o nome do Senhor da glória, Jesus Cristo, o nosso Salvador. O que cura e o que salva. O que cura e o que robustece a nossa fé e que faz com que toda uma casa que estava perdida seja salva. Cuidado, meus irmãos, com meninice pentecostal. Cuidado de estar falando o nome de Jesus em vão. Porque Jesus Cristo é o Senhor da glória, o Rei dos reis, e que merece todo o nosso respeito, mas também toda a nossa admiração e louvor. Jesus Cristo é Deus e esse sinal aponta para a sua divindade. Por quê? Porque em uma só palavra, em uma só promessa, ele curou e salvou. A mesma palavra que disse em Gênesis, haja luz, foi a mesma palavra que disse àquele homem, vai, que o teu filho vive. Você crê nisso? Creia. Descanse. Descanse, irmãos,
porque a glória de Jesus muitas vezes está ofuscada na nossa pequena fé. Queremos evidências, queremos provas, queremos calcular os fatos, queremos colocar sobre a mesa todas as possibilidades, mas vai ter hora que você só vai ouvir isso: creia somente. Creia somente. Tem hora que o dinheiro não dá conta, que o plano de saúde não dá conta. Tem hora que a própria saúde não dá conta. Tem hora que você não tem mais para onde recorrer. Meus irmãos, a gente sempre tem aonde recorrer, e em primeiro lugar é esse Jesus, que é glorioso, pois uma só palavra ele cura e salva. Porque o mais importante, escute por favor, o mais importante não é o milagre, mas é aquele que opera o milagre. O mais importante não é o menino ter ficado curado, não é o pai ter crido, não é a família ter crido. O mais importante é aquele que disse: vai, que o teu filho vive. 3 vezes o texto usa essa frase, 3 vezes. A primeira das palavras de Jesus, a segunda das palavras dos servos para o homem, e a terceira vez quando o João está narrando, que ele lembra na mesma hora: vai que teu filho vive. 3 vezes. Eu entendo que o autor está evidenciando esta frase de comando: vai que o teu filho vive. Cura e salvação. Finalmente, irmãos, crer que Jesus Cristo é Deus é crer que Ele está no controle de fato de todas as coisas, e por isso eu e você podemos descansar. A diferença do primeiro e do segundo milagre na sequência é que Jesus operou de forma diferente. No primeiro ele usou meios ordinários, neste foi só uma palavra de comando. Por quê? Porque Ele é Deus. Não espere ver para crer. Não espere mais uma: pastor, eu estou esperando um sinal. Eu estou esperando, se eu ficar bom nessa área, aí eu vou crer em Jesus. Não faça isso. Entregue-se totalmente a Ele agora, antes que você só veja ranger de dentes e perdição. A diferença de Jesus para curandeiros é que, de fato, Jesus, em sua glória e poder, faz com que o nosso coração aflito descanse em suas promessas. Creia que o amor de Jesus Cristo já é um dom, já é um milagre, já é um presente para a sua vida, e Ele tem lhe convidado a crer nele. Ele tem lhe chamado, Ele tem desafiado o seu coração, dizendo: creia, pecador, antes que seja tarde demais. Não seja mal ouvido, como dizia minha mãe. Me permita usar esse termo com respeito, mas se você não crê em Jesus, você está sendo mal ouvido. Uma pessoa que não quer ouvir aquilo que está ouvindo. Porque o pior que uma morte física é a morte espiritual. O pior de todas as doenças é o pecado. Mas Jesus, Ele salva dos dois, do pecado e da morte espiritual. Vá hoje que o Filho vive. Descanse na promessa, descanse naquilo que Ele disse: creia em mim, será salvo. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Creia. Vai, sai daqui hoje, mas vai descansando em Cristo, porque teu filho vive. Haverá mais angústias, pastor? Sim, certamente. Esse homem certamente passou por outras aflições, mas agora a diferença é que ele estava firme no Senhor. Vai, que o teu filho vive. O que você precisa hoje é uma cura
Mas mais ainda, o que você precisa hoje é a salvação da sua alma.